Bom dia, telespectadores do canal 4, TV Aratu, Sistema SBT. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Encontro com a Cultura Espírita. Eu devo dizer que, apurada a audiência, chegamos assim a um patamar espetacular. Graças a Deus, graças à seriedade com que esse programa vem sendo conduzido, nós alcançamos uma marca de audiência assim notável. Isso é muito gratificante e nos incentiva a dar continuidade a esse trabalho de divulgação do Espiritismo, transformando-se o programa Encontro com a Cultura Espírita verdadeiramente o único programa espírita hoje na Bahia. Então vamos tratar nesta oportunidade de um assunto muito polêmico, embora já tenha sido esclarecida a sua gênese. É quanto à questão de a doutrina espírita ser uma religião, uma ciência e filosofia de consequências morais. É claro que o Espiritismo é uma ciência. O próprio Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e natureza dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Ademais, a religião tem certas implicações, certos procedimentos que nós não encontramos na prática do Espiritismo. E mais ainda, o vocábulo religião, pelo que eu sei, vem do verbo religare, o verbo latino. Bom, religare quer dizer religar. Religar o quê? Religar o homem a Deus. Mas quando o homem se desligou de Deus? Em que momento da história da humanidade o homem se desligou do Criador? Em momento nenhum. Isso é pura invenção. E isso aí é baseado também numa lenda. É uma lenda, assim, até fascinante, mas é uma lenda. Não tem nenhuma base de veracidade. É aquele episódio que aconteceu no Éden, ou no paraíso, entre Adão e Eva. Ora, no momento em que Adão e Eva, ambos nus, despidos, mantiveram relações sexuais, aí se constituiu o que se chama de pecado original. Tudo isso é a história da carochinha. É como dizem os antigos, é a história para boi dormir. Não tem nenhuma autenticidade isso. Então, se a religião, a ela cabe religar o homem a Deus, porque foi desligado de Deus pelo ato sexual, eu acho que não tem nenhum sentido. E a doutrina espírita não pode embarcar nessa canoa furada. Além do mais, se Adão e Eva tinham seus órgãos genitais ou reprodutores, e se eles foram criados por Deus, a culpa, me permitam dizer, é do próprio Deus. Foi ele então que se desligou da humanidade? Ele cria dois indivíduos. E tem aquela história de que a Eva saiu da costela, de uma costela de Adão. Isso tudo cheira a insanidade, a maluquice. Quem acredita nisso é tão louco quanto
o que esta lenda propõe. É um absurdo, quer dizer, acaba a evolução, não existe evolução, não existe progresso moral, intelectual. O homem já foi feito, está prontinho ali, como que tivesse saído do forno, e parece que saiu do barro. Então Deus fez o cozimento do barro, e aí nasceu o primeiro homem. Olha, se vocês acreditam nisso, tudo bem. A pessoa tem direito a acreditar em tudo. Até que o Brasil um dia vai ser uma grande potência, tem gente que acredita. Eu não acredito. Infelizmente. Então, se vocês acreditam nessa lenda, como se pode admitir que a religião se fundamente nisso? Religar o homem a Deus. Isso não cabe no contexto do espiritismo. É uma coisa, além de fictícia, é primária. E além de primária, é o maior de todos os absurdos. Então, acreditar nisso, tenha paciência. Ademais, para que se classifique uma doutrina como religiosa, ela tem que ter certos requisitos. Por exemplo, voltaremos no segundo bloco com o que tipifica uma religião, o que realmente caracteriza uma religião. Agora nós vamos falar da nossa creche, a creche Estela Tarquínio de Souza, que fica aqui no Teatro Espírita Leopoldo Machado. São 30 crianças absolutamente carentes e que precisam de ajuda. E nós estamos fazendo a nossa parte, na medida do possível. Gostaríamos de ter 300 crianças, mas não temos condições, temos 30. E quem quiser ajudar, pode vir. Ela funciona de segunda pela manhã até sexta à tardinha. A semana toda. E venham, tragam seus donativos, tragam as suas contribuições. E agora vamos para o intervalo e não perca o segundo bloco, que vai ser muito interessante. Eis-me de volta, abordando esse assunto tão sério e tão importante quanto se o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências morais, ou uma religião, ou mais uma religião que chegou ao Brasil, segundo estava numa faixa, um congresso aparentemente espírita, realizado no centro de convenções. Estava lá escrito: Espiritismo, mais uma religião que chegou no Brasil. O Espiritismo se transformou em mais uma religião. Quer dizer, uma religiãozinha. É isso que queremos dizer. Nem valoriza o Espiritismo. Mas, voltando ao aspecto ligado às características da religião, eu não encontro na prática espírita, até ser repetitivo, nada que denuncie o espiritismo como uma religião. Nada, absolutamente. Porque nós não estamos aqui para religar o homem a Deus. A não ser que os espíritas de agora em diante venham pensando que aquela questão de Adão e Eva é a pura verdade. Uma vez que a religião tem como base, quer queiram, quer não. Não me venham com negócio de simbolismo, mas a religião tem como base um mito, uma lenda, uma mentira, que está lá dentro do Velho Testamento. É dentro do Testamento
que nós vamos encontrar as maiores mentiras sobre Deus. Essa é a dura realidade, mas está lá. Eu ainda vou fazer um programa com a Bíblia aqui e mostrar que fizeram de Deus um insensato, um louco, um desequilibrado, qualquer coisa dessa. Porque não é possível que a gente se baseie numa lendazinha de Adão e Eva para justificar a existência da religião. E incluir o pior de tudo, é incluir o espiritismo aí. Então, o que caracteriza uma religião? Ela tem rituais. Nós não temos rituais. Alguém, insensatamente, afoitamente, por ignorância, e aí a gente tem que perdoar, acha que a prece é um ritual. Não é um ritual. É algo que brota espontaneamente da alma encarnada ou até desencarnada. E a prece tem uma relação muito grande com o sofrimento, com a dor, com o desespero, com os reveses. A prece, na maioria das vezes, é proferida pelos que sofrem, pelos que passam por vicissitudes. Então é uma confissão, é até um desabafo, uma catarse. Isso é a prece, e não é um ritual. Nós não temos batismo. Batizar para quê? Por causa do também pecado original? Isso é uma coisa maluca. Olha, existir isso no século XXI, minha gente, isso emperra o progresso da humanidade, como a religião sempre emperrou. Acreditar no século XXI, a era da cibernética, da descoberta do hiperespaço, da astrofísica, dos computadores fantásticos, acreditar nessa bobagem toda é loucura. O homem está preso à Idade Média e não consegue se libertar. Nós temos que conceber um Deus cósmico e não esse Deus bíblico que nada conhece e nada sabe. Então, o que é que está revelando o verdadeiro Deus? É a religião? Não, é a ciência, é a física, é a astrofísica, é a cosmologia. Aí sim, o verdadeiro Deus vem sendo revelado por essas ciências. No momento em que elas entram em contato com leis fantásticas, leis universais, perfeitas, inteligentíssimas, aí sim, nós devemos buscar Deus nas estrelas e não em livros caducos, anacrônicos e feitos ao talante dos interesses humanos. É isso. Então Deus está muito acima da nossa tacanha compreensão. E hoje a religião é admitida segundo os cânones da Idade Média, séculos passados. Então o homem está usufruindo de uma tecnologia maravilhosa, estupenda, fantástica, e depois se volta para o passado para cultuar um Deus que não existe, que ele mesmo criou. Como disse Voltaire, ele criou Deus, a sua imagem e semelhança. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso não existe. Nós sim que criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que é bom, que é justo, que perdoa, que mata, como está lá no Velho Testamento. É um Deus humanizado. Ou então é o próprio ser humano que num processo patológico de transferência entronizou um homem com o nome de Deus. E a ele conferiu poderes
extraordinários. Essa aqui é a grande, duríssima realidade. Então tem o batismo, como eu estava dizendo, os chamados sacramentos, os mistérios, os milagres que ninguém explica, mas que são fenômenos nitidamente anímicos e mediúnicos, provocados por Jesus, como as materializações de muito Tabor, como pelos médiuns a que deram o nome de santos. Uns foram para o altar, outros foram para a fogueira. Os que tiveram sorte estão lá no altar sendo lembrados eternamente. E os que tiveram ainda uma sorte maior foram para a fogueira. Agora vamos ao nosso intervalo. Das garras de pseudo-espíritas religiosos que só faltam usar uma batina para dizer que são padres. Um dia estão usando, um dia estão inventando isso. E aí nós vamos assistir o que aconteceu em Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E tudo isso é trabalho de obsessor. Uma mulher lendo a Buena Dicha, numa bola de cristal. É isso que vocês querem para o espiritismo aqui no Brasil? É isso? Se vocês conseguirem, depois vocês vão ter que responder dolorosamente por isso. Podem acreditar. E não serei eu o verdugo, mas a sua própria consciência. André Luiz Santos, via internet, perguntou o seguinte: queria saber do Brasil, um país tão rico, religioso, aí é que está o problema, Luiz, com um povo alegre e pacífico. Outro problema, não consegue crescer como uma grande nação. É uma grande nação. O Brasil é um país maravilhoso. Riquezas. Tem um solo assim, fantástico. É claro que existe o semiárido, mas a maioria do Brasil é fértil. Tem recursos minerais, tem tudo. Agora o problema é o caráter do político. Aí fica difícil. Vocês veem o que está acontecendo em Brasília. CPI sobre CPI. Para julgar o quê? Os atos desonestos dos congressistas, dos deputados e senadores. Então tenha paciência. Aí, meu filho, vai ficar difícil. Quando o Brasil se moralizar, aí ele vai crescer. O pessoal está muito preocupado com o PIB, com superávit. O problema do Brasil é moral. Viviane Guimarães Santana, de Vitória da Conquista. Agradeço por esse espaço de esclarecimento e gostaria de saber qual a opinião espírita do senhor Bernardo, sobre a doação de órgãos. Olha, Viviane, nós vamos fazer aqui um programa sobre isso. Agora, se a medicina tem a opinião dela, respeitemos. Eu, como espírita, eu tenho minha opinião. Eu acho que é um ato fantástico de caridade, de amor ao próximo. Mas as pessoas que doam deliberadamente seus órgãos, outras doam até compulsoriamente, a família vai lá e expolia o corpo dele todo, ou dela. Aí é uma questão indiscutível. Mas o que nós estamos aqui e vamos aqui debater é o que acontece com o espírito no momento em que ele ainda no corpo, porque ainda está em morte cerebral, tiram todos os seus órgãos, não acontece nada. Vocês que são espíritas, que trabalham em reuniões mediúnicas, veem e sentem
que quando o espírito vem com doenças, transmite essas sensações doentias aos médios, não é isso? Então aguarde, porque para o ano, em 2006, nós vamos tratar desse assunto. Eu estou pouco me importando com a opinião de quem quer que seja. Eu estou falando do que acontece com o espírito, que ninguém lembra. Então, até o próximo programa e obrigado pela fantástica audiência. Muito obrigado. E continue assistindo o único programa espírita na Bahia. Vamos então para a nossa sentença costumeira. E é essa ligada ao tema do programa. Não confunda alhos com bugalhos.